Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemuso Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Mas no Brasil, o Shihan Wagner Bull, que possui o título de sétimo Dan, treina incansavelmente essa técnica e pratica essa arte todos os dias ao lado de seus alunos no Instituto Takemuso. O mestre Wagner Bull é o mais antigo praticante brasileiro e foi o primeiro latino-americano a receber o título de Shihan, PhD em Aikido, oficialmente pela Central Mundial de Aikido no Japão, o Aikikai Hombu Dojo. Se inscreva no canal, curta nossos vídeos e não se esqueça do sininho para ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Aikido. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego, sem resultado concreto, né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo, né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele, vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem quer acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo-professor está ensinando, né? Cuidado! Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo.
Apaixonados pelo Aikido, hoje temos um vídeo muito interessante para vocês. É sobre John Stevens. Para quem não sabe, John Stevens foi, eu diria, o ocidental mais teórico que até hoje surgiu no mundo do Aikido. Ele realmente escreve japonês, fala japonês e é filósofo, né? E treinou com o professor Renshiro Shirata. Essa foi a grande vantagem, né? O professor Shirata realmente treinou com o O-Sensei. Existe muita gente que fala que foi aluno do O-Sensei, mas na verdade são poucos. Vivos praticamente que eu conheço, só existe o professor Hideo Hirozawa, que mora em Iwama. É a única pessoa que ainda está com o O-Sensei. A maioria não foi aluno do O-Sensei. Eles treinaram depois, bem depois, quando o O-Sensei não dava mais aulas lá no Rumbo Dojo. A grande influência do Aikido moderno foi o Kishomaru Ueshiba, o filho do fundador, que também era uma pessoa muito teórica. Embora que tecnicamente ele não tinha o brilhantismo do pai, mas realmente era um homem muito dedicado e foi ele que conseguiu organizar e fazer com que o Aikido hoje em dia estivesse em mais de 150 países. Ele levou inicialmente o Aikido para as universidades, lá no Japão, e depois essas pessoas foram para o resto do mundo divulgando a arte. Bom, o John Stevens, então, já naquela época, já em 1985, quando eu escrevi o livro Aikido, O Caminho da Sabedoria, a primeira edição, essa edição aqui, ó, Aikido, O Caminho da Sabedoria, ele morava no Havaí, E eu já o conhecia de artigos, porque eu naquela época eu seguia muito o Aikinews do Stanley Pruney, que acaba ficando meus amigos, de tanta coisa que eu comprei do Stanley Pruney, todos os vídeos, tudo eu comprei tudo, e acabamos ficando amigos. E ele já conhecia o John Stevens dali das revistas, E eu, uma vez, quando eu escrevi o livro, estava treinando com o professor Masanao Ueno. Masanao Ueno foi um monge shintoísta que modificou a minha maneira de ver o Aikido. Até ali, eu tinha treinado com o professor Kawai e o professor Shikanai um pouquinho, bem pouquinho, quando ele vinha em São Paulo, mas basicamente era o professor Kawai e o professor Ono. E eram pessoas, assim, o professor Kawai muito dedicado, etc., mas não conheciam profundamente o Aikido, na parte teórica, realmente espiritual, conheciam um pouco. E tecnicamente também. Então, eu acabei conhecendo o pastor Masanao Ueno. E o professor Masanao Ueno foi que me abriu os olhos para o Aikido. Verificando que Aikido era praticamente uma seita religiosa. Não religião, mas com a religiosidade que tem que ter uma prática espiritual. E mostrou isso através do shintoísmo. Eu me lembro, ele tinha uma concentração enorme. Quando ele fazia a cerimônia assim, concentrava, parecia que saia fumaça da cabeça dele. Era uma coisa impressionante. Tecnicamente também muito forte. Quando eu conheci o pastor Ueno, eu realmente fiquei deslumbrado. Eu já tinha 36 anos, já era empresário da construção civil. Já sabia bem como era a vida, já estava casado, já tinha filho, sabia bem como era a vida. E conheci ele e vi que realmente aquilo ali era o que me interessava, é o que eu sempre busquei, aquela conexão da marcialidade com a espiritualidade, era o professor Ueno. Bom, e então resolvi fazer um estudo profundo, foi aí que eu conheci, aliás, o professor Santos de Brasília foi que a primeira pessoa me apresentou o Stanley Pruney, através de umas revistas que ele tinha, me arrumou uns vídeos que tinha também
que ele tinha de Aikido, né? E eu comecei a pesquisar ali, junto com o professor Ueno. Então, fui atrás de tudo quanto era livro que existia, etc, etc, etc. E sempre que ia em livrarias, estava indo atrás da... Imagina, eu encontrei em Brasília uma vez, naquela época, num sebo, um livro sobre Kotodama, né? Quer dizer, olha que beleza, né? De tanto que eu estava procurando material para poder estudar, né? Em línguas ocidentais, eu não falo japonês, né? Falo um pouquinho hoje em dia, mas naquela época eu não falava nada. Então tinha que fuçar nas livrarias, né? E eu, lá no centro da cidade, perto da Faculdade de Direito de São Francisco, tinha uma loja lá que chamava-se Casa Fretin, que vendia artigos para cirurgia, né? Para médicos, etc. Mas tinha uma biblioteca lá interessante. E eu falo francês também, leio bem francês, falo pouco, mas leio bem francês. E tinha um livro lá que eu encontrei, né? Um livro sobre... Comecei a folhear, né? De um japonês, comecei a olhar, né? Esse livro aqui, ó, chama-se Le Dialogue du Silence, que é o diálogo com o silêncio, né? Comecei a folhear e tal, e olha o que eu encontrei, que figura estranha lá no meio desse livro, ó, tá vendo? Encontrei essa figura aqui, falei, nossa, o que é isso aqui, né? Eu comecei a folhear lá mesmo na loja, né? E eu vi que o autor tinha treinado com o Morihei Ueshiba. O nome dele era Itsuo Tsuda. Itsuo Tsuda. Isso em 1987, 88, por aí. Não lembro exatamente a data. E ele dizia o seguinte, que o O-sensei tinha dado esse desenho para ele e falou que aqui era a essência do Aikido, né? Puxa, então... eu falei, caramba, isso aqui deve ser muito interessante. Mas ele dizia que ele mesmo não tinha entendido muito bem isso aqui. Porque ele falou que quando um dia o Sensei chamou as pessoas para os alunos, já vou encontrar a essência do Aikido para vocês, né? E apareceu com esse desenho lá, né? E explicou. Inclusive tem uma fotografia, de vez em quando quem gosta de olhar o YouTube, tem um filme do Sensei onde ele mostra essa aula. Não sei se foi depois, mas provavelmente foi nesse dia mesmo que filmaram essa aula onde que tinha a essência do Aikido. Né? E eu conversei depois com o Tamura Sensei, com o Yamada Sensei, conversei com vários outros Shihans que eu conheci, que eu convidei para cá, e todos se lembram dessa aula, mas todos eles falaram, ninguém entendeu nada. Você está falando um monte de coisa, o Sensei falando, os joelhos da gente doendo, passou 1 hora e a gente não entendeu nada daquilo, cheio de mitologia Shinto, etc, etc. Bom, e então, quando eu li isso aqui, eu me lembrei, né, da história. E ele disse que, à medida que o tempo ia passando, começava a fazer mais sentido para ele isso aqui. O Itsuo Tsuda, aqui na América do Sul, ninguém conhece, mas na Europa ele é muito conhecido, muito importante lá. Ele escreveu uns 8, 10 livros. Recentemente eu comprei todos, eu tinha 4, agora tenho todos os livros da coleção. Eu não li todos ainda, mas é muito inteligente. Ele era uma pessoa de uma família muito abastada e se dedicou para a arte marcial e para tratamentos, etc., da saúde, né? Então é uma pessoa muito culta. E então, quando escrevi esse livro que eu mostrei, esse livro aqui, né? Quando eu escrevi, eu já estava pronto o livro. Mas eu falei, puxa, se esse desenho aqui é tão importante desse jeito, eu também não entendi, mas eu vou botar aqui no livro. Quem sabe, não sei, me deu aquela intuição de colocar no livro. Eu peguei e coloquei, mas não tinha lugar mais nas páginas, já estava pronta a edição. Eu encontrei no meio da parte técnica, onde tinha os desenhos, eu toquei esse desenho aqui lá no meio e falei, vamos ver o que vai dar isso aí. Né? Coloquei aí no meio. Muito bem. Passado mais ou menos 1 ano e meio, talvez 2 anos por aí, eu recebi uma correspondência do Havaí. Quem era? O John Stevens. Falei, escuta, de onde você tirou esse desenho aí? O que é esse desenho aí? Me perguntando, qual a origem desse desenho, né? Eu presumo que ele não tinha notícia, porque senão estava me perguntando, né? E aí eu falei que era do livro do Itsuo Tsuda, etc. Peguei tirei uma xerox, falei para ela, olha, você é uma única pessoa que talvez possa entender esse livro. Vai, você que tem chance, descobre aí, vai lá conversar com o pessoal, vê se você consegue esclarecer isso aí pra gente, porque imagina, se era a coisa mais importante do Aikido. Bom, para minha surpresa, em 1993, olha só o que saiu.
Aqui, ó. The Essence of Aikido, John Stevens, 1983. E olha o que é o livro, do que trata o livro, ó. Sobre o desenho. Que coisa incrível. Então imaginem vocês, e esse livro é um livro fantástico. Aikidois que não leu isso ainda, tem que ler. Tem tudo aqui, ó. Toda a parte teórica, etc. Tem uma explicação dele nesse livro. Eu confesso que eu li isso aqui e não me satisfez ainda não. Eu acho que ainda tem coisa para esclarecer esse desenho, né? Eu estou justamente trabalhando nisso atualmente, para tentar acabar de esclarecer. Mas ajudou bem, bastante já o que está aqui, porque traduziu as palavras em japonês, tudo, né? Mas enfim, foi um fato muito curioso, porque veja bem, né? Um brasileiro, né? Naquela época eu era que era Nidan, Marcelo Nidan, aqui perdido, aqui em São Paulo, de repente descobre um negócio segredo que foi parar no Havaí e do Havaí se espalhou pelo mundo. Quer dizer, eu quis o destino que eu ajudasse a esclarecer uma coisa fantástica a respeito do Aikido, né? Eu me orgulho muito desse fato. Bom, aproveitando a passagem, aproveito para dizer, né, que eu escrevi 3 livros, né, sobre Aikido no ano 2000 e pouco, porque esse livro amarelo que eu mostrei, foi feita uma reedição, um aprimoramento, né, uma ampliação, e esse se tornou 3 livros em 2000. Esse livro, um chama Dobun, que é sobre, em geral, sobre cultura japonesa, etc., e também sobre a história do Aikido do Brasil, mais fatos. Esse aqui que é a parte técnica. A parte técnica teve muita influência do professor, as técnicas da coreografia do professor Yamada e da parte de shintoísmo do professor Masanao Ueno, né? E finalmente o meu preferido, que é esse aqui, a teoria, onde tem uma explicação de tudo que eu li naquela época até 2002 sobre o Aikido. Olha, eu diria que esse aqui é o livro mais bem escrito do mundo, sem falsa modéstia. Não porque eu sou um grande conhecedor de Aikido, não é isso. Eu sei bastante coisa, mas naquela época eu sabia menos. Mas acontece o seguinte, eu copiei tudo, quer dizer, o que tinha disponível eu comprei. Então, quem tiver esse livro aqui, pode ler isso aqui, que pratica Aikido, vai saber tudo, quase, que precisa sobre Aikido. As pessoas aqui que se dedicam mais a Aikido, leram esse livro, me escreveram, etc. Alguns não falaram nada, mas infelizmente tem um pouco de política no Aikido. Então, eu suspeito que todo mundo viu esse livro, porque não é possível deixar de ler uma preciosidade como essa. É um pouco caro, deve estar agora uns R$80, mais ou menos, cada um. Mas tem uma boa notícia, esse livro aqui, dentro em breve, vai ser feita uma edição em e-book. Aí, naturalmente, vai ser mais barato, mas todo mundo vai poder ter acesso a esse livro. Bom, mas o vídeo. Vamos falar do vídeo. Por que eu contei de John Stevens? Eu o convidei. Depois de tudo isso aí, eu o convidei. E ele esteve aqui no Brasil, né, fazendo um seminário muito bonito, muito interessante, né, e ensinou bastante sobre Kotodama, fez sessões de Kotodama, sessões de prática com armas. Ele fez o exercício aqui do seminário, cortando o Kuboken, 1000 vezes, 1000 vezes. Todo mundo ficou com o ombro doendo, mas ninguém parou, né? E explicou, deu todas aquelas explicações sofisticadas que ele teve, a gente aproveitou bastante. E depois ele foi no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, num seminário basicamente organizado pelo professor Mauro, né? Salgueiro, e no dojo dele lá, Yamato Dojo, né? Então esse seminário foi um vídeo que ele fez desse seminário lá, do Mauro. Mauro hoje é 4º Dan, tem o dojo lá em Copacabana, dojo muito bom. Quem estiver no Rio de Janeiro, quiser treinar o Aikido que a gente ensina aqui, ele tem uma base bem sólida, que aprendeu aqui conosco. Muito bem, vamos então ao vídeo.
Direita avança. Deep breath of heaven. Respiração do céu. Breath of earth. Respiração do universo. Sigogueria. Same feeling left foot. Same sentimento esquerda.
quer que eu saia? Show.
pode fazer brigalhão. Tira isso, tira aí. Aí vai fazer isso. Vem a maldade fazer esse brigalhão na frente, viu? Tem sim, imagina a espada aí. É o mesmo corte que vocês fizeram, agora com o jogo dentro dele. Deve ser. Vamos lá, gente. Só vai pro Instituto Takemuso, o Sansei no Ie, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual. Na casa de Morihei Ueshiba, treina-se o Aikido como ele fazia, como um Budô, com marcialidade eficiente como defesa pessoal e um caminho de iluminação espiritual, e não como uma mera dança ou uma terapia mental e corporal. Aikido é um processo de luta que contém a essência de todas as religiões tradicionais. Ensina a sinceridade, a gratidão, o amor, o equilíbrio e a harmonia, levando à felicidade. Shihan Wagner Bull.